Sim, concurseiros, vocês são sempre bem-vindos ao nosso canal. É novo por aqui? Inscreva-se agora, ative o sininho para receber as nossas aulas semanais. Hoje trago resolução de questões com dicas valiosas para vocês. A banca é a IDECAM. Com base na leitura e nas inferências do texto, sempre que você for lendo, já vá marcando. Então, nós temos de observar também as inferências do texto. Vamos analisar as afirmativas a seguir e vamos assinalar quais delas estão corretas. Então, tem texto, eu sempre sugiro que você leia as alternativas e volte ao texto. Você pode observar que a IDECAM traz um texto muito grande. Observe aqui a quantidade de linhas, 50 linhas. Então, o que você vai fazer? Você vai ler as alternativas primeiro, compreender o enunciado, ler as alternativas e voltar ao texto, correto? Neste caso, nós temos 3 afirmativas. Então, vamos lá. Quando a gente observa aqui, as plantas ao longo dos anos contribuíram mais para satisfazer a necessidade de alimentar a humanidade que os animais. A fotossíntese realizada pelas plantas e organismos unicelulares sempre. Então, muita atenção quando aparecerem as palavras sempre, nunca, totalmente, provavelmente há algum equívoco. Será que a fotossíntese realizada pelas plantas e organismos unicelulares sempre foi fator de possibilitar? Então, a gente vai voltar aqui para a passagem que fala da fotossíntese. Observe aqui, então, a fotossíntese também produz como subproduto oxigênio, essencial para grande parte da vida na Terra. Na verdade, quando esse tipo de fotossíntese surgiu na Terra há cerca de 2 bilhões de anos, ou seja, ela surgiu há cerca de 2 bilhões de anos. E aqui no texto está falando o quê? Que a fotossíntese realizada pelas plantas sempre foi fator de possibilitar? Não, aqui a gente vai observar, quando eu falo óleos de lins, é justamente por isso. É há cerca de 2 bilhões de anos, ou seja, de 2 bilhões de anos para cá. Em momento nenhum fala que sempre ocorreu isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente já vai voltar aqui e vamos o quê? Descartar a alternativa segunda. Então, já vim aqui e descartei essa daqui, porque está falando que é sempre. E lá fala o quê? Há cerca de 2 bilhões de anos. Então, a 2 já não pode entrar mais 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então, corretas estão aqui apenas as afirmativas 1 e 3. As plantas ao longo dos anos, contribuíram mais para satisfazer a necessidade de alimentar a humanidade que os animais. Quando você vai fazendo a leitura, por que os animais nos fascinam mais do que as plantas? Quando você vai fazendo a leitura aqui do texto, você já consegue identificar muitas passagens aqui que falam desta questão da relação das plantas. Observe aqui, as plantas têm uma intrincada relação com a história da humanidade. Observe aqui, relata como as plantas participaram de alguns eventos históricos. Aí vem falando da descoberta do rio Amazonas. Então aqui você observa que ela ocorreu porque os exploradores buscavam valiosas árvores de canela. Então você observa aqui várias passagens falando desta importância das plantas para a gente. Então, aí, na segunda parte aqui também do texto, ainda reforça isso daqui, olha. Como explica Yuval Noah, a domesticação de algumas plantas permitiu que alimentássemos um número maior de pessoas, ainda que com uma nutrição mais restrita, enquanto modificávamos plantas de trigo, milho, arroz, batata, tomate, ervilha, feijão, até que produzimos novas espécies. Então, aqui vem falando diretamente da importância da planta. Ao longo dos anos, contribuíram para satisfazer. Tanto é que no texto ele vem falando muito da necessidade, do benefício de se utilizar as plantas
para que ocorra, ou com a finalidade de alimentar a humanidade. Então, a passagem aqui, ao longo do texto, a gente observa essa grande importância da planta. Olha aqui, a relação das plantas com os seres humanos ainda é mais profunda, ou seja, temos uma relação muito grande com elas e elas contribuíram para satisfazer a necessidade de alimentar a humanidade. Então, aqui já a 1 está correta. Não se pode deixar de incluir as plantas nos programas de bem-estar ambiental, buscando o aumento de árvores que contribuam para a redução de CO2 no ambiente. Então, quando a gente já observa que no final, isso daqui já é uma proposição também, as plantas estão no centro de uma das principais questões que ameaçam a civilização que ajudaram a criar. As mudanças climáticas são, em grande parte, causadas pelo uso massivo de combustíveis fósseis. Fotossíntese antiga, a origem deles. Estamos devolvendo rapidamente para a atmosfera o CO2 capturado na biosfera ao longo de milhões de anos, causando aumento da temperatura do planeta. O biólogo sugere que a fotossíntese é um mecanismo de captura de carbono mais eficiente da natureza e, por enquanto, mais eficiente do que os artificiais, é a solução. Ou seja, para combater as mudanças climáticas, precisamos de mais plantas que vivam muitos anos, acumulem muito carbono em seus corpos e custem barato. Pensou numa árvore? Então talvez você tenha diminuído sua cegueira botânica. Plante e contribua. Aqui vai perfeitamente ao encontro daquilo estabelecido na alternativa 3. Não se pode deixar de incluir as plantas nos programas de bem-estar. Observe, aumento de árvores que contribuam. É o que eu acabei de ler. A maioria de nós já teve esta experiência. Então, aqui os elementos coesivos, ele desempenha um papel de quê? O esta está se referindo a algo que vai ser dito. Qual é a experiência? Fazer uma trilha no caminho, encontrar um mamífero. Então, aqui é um elemento catafórico. Catafórico é aquilo que vai ser dito após o termo. E anafórico, vem de antes. Então, aqui, para ser antes, a gente usaria muito, por exemplo, já citou a experiência e logo à frente você recorre utilizando o essa. Deítico e exofórico estão se referindo a elementos fora do texto. E aqui não é o caso. Catáfora, depois, que vai ser dito depois. Anáfora, antes. Apesar de ter completado o recurso de outras vezes, aquele dia foi diferente. O animal deixou tudo de melhor. O segmento sublinhado no período acima, em relação ao que se localiza anteriormente aos 2 pontos, apresenta sentido. Apesar de ter completado o percurso outras vezes, aquele dia foi diferente. Por que aquele dia foi diferente? Eu poderia colocar aqui, por que não é isso? Conjunção explicativa, ou então, pois. Vamos ver? Aquele dia foi diferente, pois o animal deixou tudo melhor. Então, aqui vem para explicar por que aquele dia foi diferente. Então, existe aposto enumerativo, especificativo, exemplificativo e o mais cobrado pelas bancas, aposto explicativo. Vai explicar por que aquele dia foi diferente. Então, ele vem para explicar o termo anterior. Por intrincada, linha 12, só não se pode entender no texto. Não se pode entender. Então, é aquilo que não pode ser sinônimo. Intrincada, vamos ver aqui, então, na linha 12. Plantas têm uma intrincada relação com a história da humanidade, ou seja, as plantas têm uma relação com a história da humanidade. Agora, o que significa intrincada? Não sei. Mas intrincada, aqui são palavras sinônimas. Um emaranhado de coisas, coisas embaraçadas, coisas entrelaçadas. Aqui são palavras sinônimas. Se são palavras sinônimas, você já vai compreender o quê? Se são palavras sinônimas, não pode, porque se pudesse colocar entrelaçada, colocaria emaranhada e embaraçada também. Então, sobrou o quê? Destrinçada, destrinçada, desmiunçada, solucionada, não é isso? Que não é sinônimo desta palavra aqui. Observe aqui,
Então, as outras todas eu poderia falar uma entrelaçada, alguma coisa emaranhada, embaraçada. Só não falaria destrinçada. Por isso, só não se pode entender no texto destrinçada ser sinônimo. Palavra que possui significado equivalente a intrincada. Vamos ver aqui. Plantas têm uma intrincada relação. Vamos ver o que pede aqui a questão, não é isso? No período acima, há 4 termos sublinhados e numerados. Assinale a alternativa em que esteja indicado um termo com função sintática distinta da dos demais. Então, quando vem falando lá de função sintática, vamos lembrar também lá dos termos da oração. Será que ali exerce a função de sujeito? Será que é um complemento nominal, um objeto direto, um objeto indireto, esses dois últimos complementos verbais? Será que eu tenho um aposto, eu tenho uma adjunta de nominal? É isso que a gente precisa ver. Então, no livro Plantas e Civilização, então aqui eu observo o quê? Que eu tenho aqui um nome próprio caracterizando, se referindo a um nome comum. Então, no livro Plantas e Civilização. Plantas e Civilização, aqui eu tenho o quê? Um aposto, correto? Este aposto aqui está especificando, não é isso? A gente até resolveu uma questão ainda há pouco sobre os tipos de aposto. Observa aqui, aposto especificativo, exemplificativo, enumerativo ou explicativo, não é isso? Então, aqui nós estamos especificando. Então, aposto que está especificando. O biólogo, novamente, nome próprio, especificando quem é o biólogo. Nome próprio especificando o livro. O professor da universidade, vamos deixar por enquanto, e o último, a descoberta do rio Amazonas, novamente, aposto aqui especificativo. Está explicando qual é o rio, explicando o livro. Então vamos já deixar mais claro aqui. Está explicando o livro Plantas e Civilização, está explicando o biólogo e está especificando o rio. O professor da universidade aqui não está especificando o professor. Aqui você observa que eu já tenho é o quê? Vamos colocar aqui um adjunto no item 3. Cadê o item 3? Aqui, ó, o professor da universidade. Então, aqui eu tenho o quê? Um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Então, somente no item 3, que tem uma função sintática diferente. Aposto especificativo, e depois nós temos um adjunto adnominal. Vamos ver aqui, assinale a alternativa com a grafia correta do contrário da palavra sublinhada. Então, atenção, o contrário de bem-sucedidos. Primeiramente, o bem você usa, bem-estar, bem-sucedido, você vai usar hífen. E agora, com o mal, eu uso o hífen somente em qual situação? Então, você já anota aí. Mal é o oposto de bem, não é isso? Eu vou usar o hífen antes das vogais e do H e do L. Então, mal-humorado, você vai usar hífen. Então, mal, se vier depois, palavra começada com vogal, H ou L. Então, aqui, ó, mal-sucedidos, você observa, não vai ter hífen porque não é vogal, nem H, nem L. O oposto de mal, de bem, é mal com L. Então, aqui neste caso, eu já vi que eu vou usar o quê? Alternativa A, mal-sucedidos. Não tem hífen, porque não começou com vogal, nem com H e nem com L. Então, o correto aqui é junto. Mal-sucedidos. Foram tão mal-sucedidos. Ah, mestre, mas não poderia ser mal separado? Aqui eu teria uma função de advérbio. E aqui você já observa o quê? Os organismos bem-sucedidos. Os organismos mal-sucedidos. Então, você já consegue identificar aqui que está exercendo uma função de adjetivo e não de advérbio. Observe que esse tão aqui já é um advérbio. O tão não é um advérbio de intensidade, então não vamos ter ali. Então, neste caso aqui, é mal sucedidos. Já em Sob o Efeito das Plantas, Michael sugere que o café, a cafeína especificamente, então você já observa aqui que nós temos travessão e temos também a presença de muitas vírgulas, não é isso?
pode ter acelerado o iluminismo e o desenvolvimento da ciência moderna. Cenário alternativo em que a alteração da pontuação do período acima tenha sido feita obedecendo à norma culta. Resumindo, eu preciso da alternativa, o quê? Da alternativa correta, pessoal. Vamos lá. Como eu posso reescrever isso daqui, tá bom? Então, já em sob o efeito das plantas, vírgula aqui correto, igual está aqui. Então, aqui está ok. Eu tenho um adjunto adverbial deslocado. Então, sob o efeito das plantas, adjunto adverbial deslocado. Então, vem separado por vírgula. Michael sugere que o café, vírgula, a cafeína, especificamente, então aqui novamente, eu tenho um adjunto adverbial de curta extensão, pode vir ou não separado por vírgula. Nosso vício quase universal pode ter acelerado o iluminismo e o desenvolvimento da ciência moderna. Está correto. Ah, mestre, mas aqui tem travessão e aqui tem muita vírgula. Agora, você pode usar o travessão, também os parênteses, para substituir a vírgula. Aqui o que ocorreu, como você já deve ter observado? Olhe lá, depois do café, ao invés de travessão, ele usou a vírgula. E, novamente, depois de universal, ao invés de travessão, ele usou a vírgula. Simples assim. Você pode substituir a vírgula por travessão. Já em sob o efeito das plantas, Michael sugere que o café, a cafeína, especificamente, aqui usou só um travessão. Não, nós vamos usar os dois ali. Não posso misturar travessão e vírgula, vou usar os dois. Você observa que aqui nessa alternativa B apareceu isso daqui, a alternativa não escolhida. Você deve ter entrado com recurso, pode ser que ela anule ou não esta questão. Então, vale a pena entrar com recurso aí dela para você observar aqui que veio uma parte aqui que não deveria estar, embora não interfira na resolução da questão. Já em sob o efeito das plantas, aqui já faltou uma vírgula, já vou descartar a alternativa D. Michael sugere que o café, a cafeína especificamente, nosso vício quase universal, pode ter travessão e vírgula? Pode ter os dois, desde que a vírgula seja exigida. Neste caso aqui, não vou poder usar esta vírgula, uma vez já tem travessão e nenhum termo anterior aqui vai exigir a vírgula, correto? Então, vem e descarta também a alternativa C. Assinale a alternativa em que a palavra indicada no texto não tenha sido formada por composição. Resolvendo esta questão aqui, achei assim um pouco de pegadinha. Então, é muito importante. Não é pegadinha, não. É uma questão mais complexa mesmo, que requer muita atenção. Eu preciso daquela que não tenha sido formada por composição. Então, composição eu tenho ela por justaposição, quando não se perde nenhuma justaposição, correto? E também tenho por aglutinação. Aglutinação é aquele que eu falo do bichinho, aglutinação. Eu falo do bichinho faz glut, 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 é porque ele come alguma coisa, não é isso? Então, se ele come alguma coisa, é aglutinação. Vai perder alguma vogal, por exemplo, alguma letra. Justaposição, passa tempo. Passa mais tempo de justaposição. Aglutinação, planalto. Plano mais alto. Aí já perdeu o O. Então, agora, qual foi feito por composição? A que não tenha sido feita por composição. Então, vou procurar uma que seja por derivação, que seja prefixal ou sufixal. Composição, quando você pega dois radicais, no mínimo dois radicais. Se eu disser, por exemplo, passa, nós temos um radical, e tempo também. Aqui nós temos dois radicais. Então, isso daqui é um processo de composição, correto? E mamífero, mamífero aqui, muita gente achou, o ífero de fato é um sufixo, e não é. Então, é importante você observar aqui que neste caso do mamífero eu tenho o quê? Mama, não é isso? Mama, mas depois o fero, não é isso? Mais fero de feroz. Então, mamífero aqui eu tenho uma composição, nada de sufixo.
multicelular. Observe só aqui. Multicelular, da mesma forma, eu tenho também uma composição. Subproduto. Sub é um prefixo. Eu tenho um produto, eu tenho um subproduto. Então, aqui eu tenho uma derivação, o quê? Prefixal. Acrescentei um prefixo, alternativa C, que vai gabaritar a questão. Bio mais esfera, composição por aglutinação. Plante e contribua. Questão interessante, assinale a alternativa em que se tenha feito a transposição correta do período acima para a forma voz. Então, plante. É importante você compreender. Primeiro ponto, aqui nós temos um imperativo. Imperativo vem lá de imperador, que ele dava uma ordem, ele mandava uma dica, uma sugestão. Receita de bolo. Texto aqui nós temos a presença de muitos verbos no imperativo. Misture o bolo, bata, quebre, leve, asse, depois corte. Então, você já consegue identificar que, neste contexto, temos a presença de muitos verbos no imperativo afirmativo. Então, quando eu falo plante, eu estou falando com você. Contribua, ame também você. E agora, e se eu levar para vós? Como vai ficar, hein? Aí bate aquela dúvida. Para isso, eu trouxe aqui o verbo plantar no modo indicativo. Aí você pensa, mas não era subjuntivo? Sim. Então vamos lá ao modo, ou melhor, modo imperativo, não é isso? Imperativo vem para dar uma ordem. Plantar, então já falou lá, plante. Então estou me referindo a você. E se for para colocar no vós, eu vou usar o quê? Plantai vós. Por que eu trouxe aqui o modo indicativo? Que é a mesma forma lá do imperativo afirmativo, você vai se lembrar de que? De tu e vós do imperativo afirmativo, você vai se lembrar de tu e vós do presente. Então, vamos aqui. Ó. Tu e vós do modo imperativo afirmativo, você vai se lembrar do presente, do indicativo. Tu plantas, vós plantais. E aqui tem o quê? Tu planta e vós plantais. Então, aqui é bem importante você se lembrar, vou até desmarcar o plante aqui. O que ocorre neste caso? Que às vezes você não sabe, muita gente já sabe, que no imperativo afirmativo, tu e vós, você vai retirar somente o quê? Você só vai retirar o S do presente do indicativo. Olha lá, planta tu, plantai, viu? Então, anote aí, bem interessante aqui, o imperativo afirmativo. Por quê? Que eu estou memorizando aqui tu e vós. Por quê? Quando aparecer você, nós e vocês, você já sabe, se o verbo é de primeira conjugação, nós temos aqui plantar. A terminada em ar é de primeira conjugação. No imperativo afirmativo vai virar o quê? Então, plante, plantemos e plantem. As exceções são tu e vós, que fica o quê? Planta e plantai, ok? Se forem verbos de segunda e terceira conjugação, beber e partir, você vai se lembrar de quê? Que aí já vai virar o A. Então, é primeira conjugação, vira ela, no imperativo afirmativo. Plante, ame, chore. Se for de segunda e terceira conjugações, vai virar o quê? A, beba, parta, divida, correto? Então, voltando à questão, eu tenho o que aqui neste caso? Planta e contribuir, aí você vai se lembrar de vós, não é isso? Eu planto, tu plantas, ele planta, nós plantamos e vós plantais, não é isso? Como fala aqui, observa aqui, ó, vós plantais. Vou apagar aqui, ó, vós plantais. Você vai retirar o S e vai ficar o quê? Como eu falei, plantai, não é isso? Então aí você já volta aqui. Plantai é a única, plantai e contribuir. Show de bola? Como água potável era difícil de armazenar sem ser logo contaminada, consumia-se cerveja e vinho, pois o álcool impedia o crescimento de bactérias. Assinale a alternativa que indica circunstância. Aí você já sabe, esta questão está contemplando o quê? Conjunção apontada pela palavra com. O como pode ser comparação, pode ser conformidade, pode ser causa, não é isso? Concessão aparece muito a conjunção, embora uma ideia oposta da oração principal, mas não impede de acontecer.
tem causa, você já vem aqui e coloca primeiro. Por quê? A causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Então, como a água potável era difícil de armazenar, consumia-se cerveja. Então, primeiro, não tinha água potável, depois que ia consumir cerveja. Então, aqui nós percebemos uma ideia de causa. Causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência, correto? Lembre-se disso daqui. Aquelas frases lá, choveu porque a rua estava molhada porque choveu. Então, a rua estava molhada porque choveu. Primeiro chove, depois a rua molha. Então, aí nesse caso, é a ideia de causa. Neste caso aqui, não tínhamos água potável, era a causa que levava à consequência de consumirmos cerveja e vinho. Interessante? Demais. Então, dê um like na nossa aula, inscreva-se neste canal e um abraço.